Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama incircuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Não somos servos, mas somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no início, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não somos mais servos, somos filhos de Deus, aleluia. Assim, irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Não somos mais servos, mas somos lá do céu, louvado seja Deus, em que Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, nós todos, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, amém? Graças a Deus, não somos mais servos, mas somos filhos de Deus, glória a Deus, nós somos morada dele. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos dar a liberdade para que o Espírito de Deus possa mover em nossos corações, amém? Glória a Deus. Todos já me conhecem, eu gostaria de saudar a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Clenoir pelo convite mais uma vez, e também saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, amém? Graças a Deus. Nós vamos ler o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, verso 12 a 23. 2 Samuel 6, verso 12, capítulo 23. Eu vou procurar ser bem objetivo. Na outra oportunidade eu creio que eu passei um pouquinho do horário, né? Estava olhando na internet, mas nesta oportunidade eu procurarei ser mais objetivo. Vamos ler, a Bíblia nos diz assim: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. A cidade de Davi era Jerusalém. E aconteceu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor,
o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E a Bíblia continua: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas e de quem falaste, dela sereis honrado. Senhor Deus, abençoa, Pai, a tua palavra e a vivifica em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Eu sempre digo para a igreja, assim para todos, que eu não sou, pastor, nem somos um pregador, mas nós somos daqueles tais que sabemos e que amamos falar do amor de Deus. Amém? Amamos falar daquilo que é do céu, daquilo que é nosso, O céu é nosso, amém? O céu é nossa morada, amém? O céu é nosso objetivo maior, amém? Sexta-feira agora, como todas as sexta-feiras, mas sexta-feira agora, quando eu terminei meu dia de trabalho, daí eu fechei as gavetas, tinha algumas sujeirinhas ali onde eu estava trabalhando, alguns papel, peguei uma vassoura, deixei tudo amontoadinho num lugar, porque na segunda-feira tem a senhora que cuida ali. E assim no meu pensamento, irmão, eu pensei comigo, deixa eu deixar tudo organizado, porque eu nunca sei se segunda-feira eu voltarei a trabalhar. Segunda-feira pode ser que naquele final de semana a gente vai embora para a eternidade, não é verdade? Pode ser que Jesus venha e vai nos levar. Ou se formos embora para a eternidade, alguém que vai ali passar a agência para outra pessoa, ele nunca vai, a pessoa, o gerente, a gerência não vai olhar assim e dizer: nossa, que relaxado que era o seu Silva, que desleixado que era o seu Silva, olha a situação dessa agência. Então, mesmo a gente tendo ali a pessoa que organiza no período da manhã a unidade, eu procuro deixar tudo organizadinho. Fora isso, a nossa unidade, nosso local de trabalho, ele é todo monitorado por câmeras, Ali é tudo monitorado por câmera, desde a porta, banheiro, corredor, tudo é monitorado. Então, tem alguém que está monitorando, e alguém olha e alguém pode pensar: nossa, olha o tipo lá no setor de trabalho deles, de monitoramento, alguém pode dizer: olha o tipo da agência de águas frias, olha a bagunça que é isso aqui. Na quinta-feira eu fiz uma organização ali também na agência de União do Oeste, e deu muito papel, muita coisa velha.
E ali eu fui tirando das gavetas, coisa de 2016, 2017, fui tirando, e fui jogando no chão. Aí, quando foi na hora de eu sair, eu peguei todo aquele lixo, deixei amontoadinho no lugar, para que na terça-feira, quando eu for trabalhar em União do Oeste, tudo ali esteja organizadinho. A mulher vai fazer a limpeza, mas nada está ali espalhado. E nós, aplicando para a nossa vida espiritual, mas deixa eu falar mais alguma coisa. E também, como na segunda-feira nós temos várias informações para passar para Florianópolis, para Chapecó, então eu já deixei tudo organizadinho ali. Bom, segunda-feira eu tenho que fazer isso. Então eu já deixei tudo ali bem organizadinho, marcadinho. Isso eu tenho que fazer assim. Então segunda-feira, a hora que eu entrar, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. E aplicando isso para a nossa vida espiritual, para o nosso culto, porque hoje eu tenho certeza que eu vou ser bem calmo, né? Quando nós somos convidados para pregar, principalmente nós que não somos pastor, né? A gente tem o cuidado, né? De pensar, o que eu vou falar? E você sempre vai falar, em primeiro lugar, você vai buscar a inspiração de Deus. Ninguém, eu creio que nenhum, vem aqui e diz, suponhamos lá, eu vi o Marquinho passando lá na Getúlio Vargas, lá chutando uma bola. Vou fazer um exemplo, né, batendo uma bolinha assim, brincando, então vou falar sobre bola. Não, nenhum pregador eu creio que tem falar sobre bola. Onde você viu um crente ficar mexendo com bola na plena calçada? Claro que estava brincando, mas não pega bem. Então vou falar sobre bola. Não, nenhum pregador, tem vários aqui, né? Mas nenhum pregador, quando vem no púlpito, ele vem pensando isso. Quando ele é convidado para pregar, a primeira coisa, meu Deus, se eu fosse nesse momento, que fosse para mim pregar, eu nem sei o que eu ia falar. Aí você vai buscar uma inspiração de Deus. Mas sempre aquela inspiração de Deus que você vai buscar, você sempre procura passar para a igreja aquilo que você vive, aquilo que inspira a sua vida para com Deus, aquilo que é de edificação para você. Então, você toma essa linha, claro que no meio da pregação, Deus dirige, mas você sempre foca alguma coisa que você vive. E essa tem sido assim a minha linha de pregação. E eu lembro que, falei já isso numa oportunidade, e eu lembro que uma vez, por algumas vezes, quando o pastor Pierre Ingrim veio aqui no Brasil, e veio aqui especificamente em Chapecó, ele sempre pregava, contava testemunhos do irmão Brana, da convivência dele, do tempo com o irmão Brana, que ele andou com o irmão Brana, e todas aquelas coisas, ele procurava sempre dar testemunho. E um dia eu pensei, mas eu acho que agora nas minhas pregações eu vou procurar dar testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Não é isso que a Bíblia diz? E nós não podemos dizer com amém? Amém? Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor a nosso favor. E assim nós temos muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. E cada testemunho que nós damos é uma edificação, é uma ajuda para nós mesmos, porque nós recordamos o quanto que o Senhor é bom. Amém? Amém. O quanto que o Senhor é maravilhoso. E eu pensei, eu vou pregar e vou sempre procurar dar testemunhos, falar das coisas que Jesus fez na minha vida. Afinal de contas, hoje eu vou fazer 63 anos de idade.
E graças a Deus, por graça e misericórdia do Senhor, nasci num lar cristão, num lar que me ensinou a servir a Deus desde criança, né? Somos pessoas que temos recebido a mensagem de Deus desde a meninice. Então, e temos visto muitas coisas que Deus tem feito. E eu digo para toda a igreja nesta noite, que a minha firmeza de fé, claro que a nossa firmeza de fé está naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que a cruz, ela tem que ser valorizada, tem que ser sempre relembrado, nós sempre temos que recordar aquilo que Jesus fez por nós. Aleluias! Imagine, contar um pequeno testemunho. Uma vez eu e a Marta era bem recém-casado, e nós estávamos ali em Campinas, e nós fomos na casa de uns irmãos, fomos fazer uma visita, fomos lá na casa de uns irmãos, e quando nós entramos no ônibus, entramos no circular, aí logo que nós entramos, assim que nós chegamos na roleta, daí que paramos para... A Marta passou e eu parei para pagar o cobrador. Um rapaz atrás de mim, que eu não sei quem é, ele disse assim: pode passar, eu pago sua passagem. E pagou a minha passagem, a minha passagem e a passagem da Marta. Então veja só, é uma mixaria, eu não sei quanto está uma passagem hoje de ônibus, mas pagou a passagem, alguém pagou. Numa outra oportunidade nós estávamos no shopping lá em Indaiatuba, e nós fomos fazer compra, o Thaleson era bem pequenininho. E eu lembro que logo que nós saímos assim, fechou um temporal, aqueles temporal de verão. E nós com as compras e empurrando o carrinho Thaleson, um carro parou, era noite já, que o shopping lá era até as 10 horas, né? 22 horas. E falou: entre aqui, nos levou nós em casa, deixou nós em casa, descarregou nossas compras. E nós agradecemos, ficamos felizes, muito obrigado. Depois a gente pergunta quem é, mas nesse trajeto se esqueceu a blusa do Thaleson no carro. E no dia seguinte, não sei se no dia seguinte ou o dia depois, eles vieram trazer a blusa de volta. E a gente agradeceu, fizemos uma amizade. Que casal maravilhoso! Naquele tempo, né, 1993, 94... raro, né? Não é todo mundo tinha carro, né? Então foi uma coisa assim muito maravilhosa, muito gloriosa. Então agora vamos aplicar isso para aquilo que Jesus fez por nós. Morreu por nós, pagou nossa dívida, a dívida está paga. Esse mês eu tive uma experiência, até fiquei meio preocupado, mas aconteceu, não teve como resolver o assunto, estou esperando, mas... o meu cartão de crédito estava R$918 no começo do mês. R$918. Quando chegou no final do mês, estava 200 e pouco. 200 e poucos reais. Mas como 200 e poucos reais? Era 900. Daí eu fui lá, conferi, tem as prestações, tem várias prestações, mas foi pago o cartão. Claro que eu paguei essa mixaria, né? Olhei já esse mês, a gente fica na expectativa que o sistema lá volta a cobrar o próximo mês, mas foi pago. Então como é gostoso quando você é privilegiado em alguma coisa, algo te paga, faz por você alguma coisa. Agora imagine Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, livrou nós do inferno. Talvez muitos aqui nasceram crentes, num sistema um pouco diferente. E nesse sistema que vocês nasceram, na maneira, não se fala tanto do inferno. Sabia, Marquinhos? Não se fala tanto do inferno, da crueldade. O irmão Brana fala aquela mensagem, a crueldade do pecado e o preço que custou. O irmão Brana fala na mensagem o brilho do sinal da luz vermelha. Se você lê o brilho do sinal da luz vermelha, você vai, meu Deus, o que é perder a vinda de Jesus? O que é não ser salvo pelo sangue de Jesus, pela cruz,
daquilo que ele fez por nós, daí você começa a valorizar a cruz. Então nós precisamos valorizar a cruz do Calvário. Se você ler aquela mensagem, aquele dia no Calvário, como o irmão Branham explana ali aquilo que Jesus fez por nós. E nós que nascemos, que nem no meu caso, que nós nascemos já no... Era uma maneira diferente do evangelho, os irmãos antigos sabem disso, mas nós tínhamos ciência do inferno. Nós tínhamos ciência, e não tinha nem, vamos dizer, nem 5% do que é, né? Mas a gente tinha ciência, tem ciência do inferno. Então quando eu me conheci por ser crente, um dos primeiros itens era me livrar do inferno. Com o tempo a gente foi conhecendo a mensagem, irmãos, e daí glória a Deus por tudo. Daí a gente viu o quanto é o privilégio de nós sermos salvos por Jesus, que é mais fácil, é muito mais fácil você ir para o céu do que você ir para o inferno, amém? Mas tudo isso é o fruto da cruz do Calvário. Então nós temos que valorizar a cruz, nós temos que ler a Bíblia, ler a história de Jesus, ler as mensagens que falam da cruz, a tempestade que se aproxima. Isso dá um temor, saber o que é, quando essa tempestade se aproxima e você não tem por onde se esconder. A pessoa, o homem, a mulher não tem aonde se esconder. Se ele não tiver a sombra do Altíssimo, se ele não tiver refugiado em Cristo, não vai ter lugar para se esconder. Você que não aceitou a Jesus ainda, você que está desviado, você que está fraco na fé, você que está titubeante, saiba, não vai haver lugar de refúgio naquele dia. Você tem que entrar agora no refúgio, aleluia, para que você possa ser tomado naquele dia, tomado naquela hora. Eu sempre lembro daquela experiência de um grande temporal que está vindo. E nesse grande temporal que está vindo, o pai, a mãe principalmente, ela diz: menino, entra para dentro, pega as crianças e entra para dentro. Esconde aquela criança, olha o temporal que está vindo, olha o relâmpago. Mas veja só, irmão Marquinhos, veja só a igreja, aquela criança já tem a casa. E Jesus disse: vou vos preparar um lugar. Jesus preparou uma casa para nós, mas você tem que entrar, você tem que saber que ali é o seu lugar de esconderijo. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não é crente, você tem que ter a casa para você se esconder. Se aquela mulher, ela tem que ter um coração muito grande para ela chamar qualquer uma criança que está passando ali na rua para esconder na casa dela naquele momento. Mas a probabilidade dela não chamar é muito grande. Ela vai chamar o filho, ela vai chamar a filha. E na hora da grande tempestade, quando esta grande tempestade cair sobre a terra, Deus vai chamar só aqueles que estão lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E nós somos um nesta noite. Louva a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos lido aqui, irmãos, esta escritura de Samuel capítulo 6, verso 12 e 23. E eu pus aqui um pensamento: saia da janela. Saia da janela. E a Bíblia aqui, ela nos conta uma história de uma mulher chamada Mical. E todos nós, para que vocês possam conhecer um pouco, Mical, ela era filha, dá a entender pela Bíblia que ela era a filha caçula de Saul, do rei Saul. E Mical, ela foi então oferecida como filha. Aliás, a irmã de Mical foi oferecida como filha, como esposa para Davi. Mas Davi, ele falou para alguém ali: olha, eu gosto mesmo é da Mical. Eu tenho uma paixão por Mical.
E Mical também se afeiçoou muito de Davi. E Saul tinha uma trama para eliminar Davi do reinado dele, porque ele tinha inveja de Davi, das coisas que Davi conseguia, das vitórias que Davi conseguia. Aquilo então gerou um ciúme em Saul, e ele então queria matar a Davi. Assim como o inimigo, meu irmão, minha irmã, moço, moça, ele tem ciúme de você. O inimigo tem ciúme de nós, em saber que nós somos crentes, aleluias, louvado seja Deus. Em saber que nós glorificamos o nome de Jesus, em saber que nós temos prazer na lei do Senhor de dia e de noite. O inimigo tem ciúmes, e ele tem tramado contra aqueles que servem a Deus. Ele tem colocado tropeço à frente daqueles que servem a Deus, porque o inimigo, a Bíblia diz que ele não veio a não ser para matar, roubar, saltear, roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé, roubar o nosso entusiasmo, roubar a harmonia do nosso lar, roubar a nossa saúde. Este é a trama do inimigo contra nós, contra cada um de nós. E nós vemos aqui que Saul tinha essa trama contra Davi. Então ele disse: olha, se você sair a lutar com os filisteus, e quando você matar, vencer, me trazer 200 prepúcios, você chega na sua casa, você hoje tem seu celular, aí você vai ver o que significa esta palavra. E você me trazer 200 prepúcios dos filisteus, eu então darei Mical como esposa para ti. Era uma trama. E assim, irmãos, Davi foi. Mas Davi era guardado por Deus, assim como você é guardado por Deus, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. 10.000 à tua esquerda, 1.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus guarda você. Deus guarda você, mãe. Deus guarda seu filho, mãe. Deus guarda você, pai. Deus guarda você, irmão. Deus guarda você, trabalhador. Deus guarda você, trabalhadora. Deus guarda cada um de nós. Ele tem prazer em guardar, porque a Bíblia diz que ele não dormita nem de dia nem de noite. E quem é que não dormita nem de dia nem de noite? É o sentinela. E ele é o grande sentinela que está cuidando de cada um de nós. As tramas são bastante, as lutas são bastante, tudo o inimigo tem preparado, mas o nosso guardião, ele é muito grande, aleluia. Ele é poderoso, ele é varão de guerra, ele não perde batalha. Você diz: nossa, irmão Vicentinho, você fala isso com tanta convicção, mas você não conhece a minha caminhada, você não conhece o meu dia a dia, você não conhece os meus anos, por isso que você fala isso. Mas eu digo: não te desanime, louvado seja Deus, a sua recompensa será maior, o seu galardão será maior. A Bíblia diz assim, irmãos amados, Paulo chega a dizer que as lutas que nós passamos não há de se comparar com o gozo que está preparado para cada um de nós. Então mesmo assim, não desanime, não faça lamúria das suas lutas, não faça lamúria das suas dificuldades, faça delas, aleluia, um tambor para você ficar de pé bem alto e louvar o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vemos então que Davi, ele então se afeiçoou de Mical, aquela mulher. E ele teria então que vencer, e ele venceu. E quando ele venceu, aquela moça foi dada como esposa para ele, seria como dote. Mas irmãos, o que aconteceu? As tramas contra Davi continuou, as lutas contra Davi continuou. E no final da história,
ou quase no meio da história, Davi acabou perdendo Mical. Davi precisou fugir, Davi precisou sumir, e ali ficou Mical, na casa de Saul. E Mical então foi dada como esposa para um outro homem, e a história então continuou. Mas nós podemos ver então pela Bíblia, que os dias foram passando. Os dias foram passando, o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E no final de tudo nós sabemos que Saul, ele foi para a guerra, e ali ele foi vencido. E juntamente com aquela vitória dos filisteus sobre Saul, se foi a arca do Senhor. E a arca do Senhor, meus irmãos, era a fortaleza dos filisteus, era a fortaleza do povo de Israel, era a alegria do povo de Israel, era a presença de Deus. A arca era algo sublime, como a arca hoje é sublime para nós. A palavra de Deus é sublime para nós, a presença de Deus é sublime para nós, o Espírito Santo é sublime para nós, assim como a arca era sublime para eles. E eles então perderam a arca foi-se embora, Saul morreu, Jonatas morreu, e a vida continuou. E com o tempo então a Bíblia nos conta que Abner, ele um dia voltou a Davi e fez aliança, e procurou Davi para fazer aliança com Davi, porque Abner era um homem de confiança de Saul. Eu vou contando para vocês, para que nós possamos chegar à síntese do assunto. E quando Abner chegou, irmãos, para fazer aliança com Davi, Davi aceitou a aliança, mas ele disse: olha, traga, se você me trazer Mical de volta para mim, nós vamos fazer aliança. E Abner foi, encontrou o irmão de Saul, o irmão de Mical, e trouxe Mical de volta para Davi. Trouxe. E daí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que precisava a arca. A arca, ela não estava no lugar aonde deveria estar. Ela não estava mais junto na cidade de Deus. Ela não estava mais em Jerusalém. Ela estava em mãos de pessoas estranhas. Mas daí conseguiram trazer a arca. E a Bíblia nos conta que a arca então ela foi ali para a casa de Obed-edom. Primeiro ela ficou num certo lugar, e ali ela trazia complicação. Porque quando a palavra de Deus ela está na nossa casa, nós conhecemos a palavra de Deus, e nós não aplicamos a palavra de Deus, nós não colocamos a palavra de Deus na nossa vida em evidência dentro do nosso lar, as coisas começam a ficar complicadas. Começa a vir problemas, e você diz: o que está acontecendo? Nada dá certo. Quando dá certo de um lado, dá errado de outro. E assim era a arca no lugar aonde não deveria estar. Mas um dia a arca voltou. E a Bíblia nos fala no livro de Crônicas, olha só o que a Bíblia nos diz. Livro de Crônicas 13, 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, verso 13 e 14, a Bíblia diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Por quê? Porque a arca estava no lugar certo, aleluia. A arca estava no coração daquela casa, a arca estava ali, naquela casa que era consagrada a Deus, e tudo era abençoado ali, tudo era uma bênção. As vacas davam, os porcos davam, as galinhas botavam, tudo era uma bênção. Não dava seca, não dava chuva em excesso, tudo era uma bênção, porque a arca ali estava. A arca era a alegria do Senhor na casa dos filhos de Deus. Mas veja só, meus preciosos irmãos, que essa presença de Deus, ela sempre foi, meus irmãos, ela sempre foi conservada por Davi. Davi amava essa presença de Deus, como nós devemos amar essa presença de Deus.
Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Foi a presença de Deus que tirou Lázaro ali daquela sepultura, meus irmãos, aleluias. Foi a presença de Deus que abriu o mar vermelho. Não foi somente o toque, não foi somente o toque ali de Moisés, mas foi a presença de Deus naquela obediência, foi a presença de Deus naquele toque, meus preciosos irmãos. A presença de Deus na obediência de Josué foi que derrubou os muros de Jericó, louvado seja o nome de Jesus. A presença de Deus foi que tirou Paulo e Silas da prisão. E é a presença de Deus que vai mudar a minha vida, que vai mudar a sua vida, que vai renovar a sua fé, que vai renovar a sua esperança, que vai abrir a porta que está fechada. É a presença de Deus. Aleluia, por isso a arca era conservada, por isso a arca era amada. Mas meus preciosos irmãos, continuando, chegou o dia, até eu anotei que a arca era um artefato, um depósito das tábuas dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão, tinha o vaso com o maná e tinha a presença de Deus. A arca ia na frente do povo de Israel. Mas chegou o dia, avisaram a Davi, que a arca, estando ali na casa de Obed-edom, Deus estava abençoando. E Davi, de uma maneira correta, porque a primeira vez que eles tentaram trazer a arca, deu a morte daqueles 2 moços. E ele, de uma maneira correta, vamos então levar a arca de volta para a cidade de Deus. Vamos levar a arca para Jerusalém. Vamos levar a arca para o lugar próprio. Aleluia. Vamos levar a arca nos nossos corações nesta noite. Vamos levar a arca para a nossa casa. Vamos levar a arca para a nossa vida. Vamos levar a palavra. Aleluia. A palavra, quando nós dizemos a palavra, irmãos, muitas vezes nós aplicamos às vezes como regras, algumas regras, que nós aplicamos muitas pessoas, o que é tudo viável. Palavra é regras, doutrinas. Muitas, o que é não ser, é ter o cabelo bem cortadinho, é ter a roupa bem certinha como crente, é ter o cabelo bem compridão até os pés. Então nós muitas vezes aplicamos a palavra como regras, mas não é esses mandamentos. A palavra de Deus é a presença de Deus em nossa vida, irmãos. O culto, quando nós vemos ao culto, irmãos, nós vemos o culto para adorar a Deus, nós vamos cultuar. Nós saímos da nossa casa com o coração aberto para cultuar a Deus. Aleluia. Eu estava vendo um dia assistindo um culto na internet. E daí eu estava olhando na porta da igreja. A filmagem mostrava, e na porta da igreja estava ali o irmão diácono, o nosso irmão diácono. Não é da nossa igreja aqui, mas é a nossa fé. Estava lá o nosso irmão diácono. E daí eu olhando ali, era antes de começar o culto, né? Bem no comecinho assim, já estava a filmagem. E eu ali olhando, sentado ali na frente do computador, olhando. Irmãos, deve ter passado umas 12, 13 pessoas na frente daquele diácono. Ninguém. Eu não vi ninguém passar e... Oh, meu irmão. Vem cá, Marquinhos. Você é o diácono, fica aí. Eu não vi ninguém passar ali na porta da igreja, o diácono ali, e alguém dizer, oh, irmão. Ninguém. Eu fiquei encantado. Falei, meu Deus. Irmão, nós vem na igreja, é questão de espírito. Nós vem na igreja para adorar a Deus. Aleluia. Eu creio que essa igreja é assim, amém? Nós vem na igreja de coração aberto. Eu nunca esqueço do irmão Toninho, aquele irmão do irmão Dema lá, parente do irmão Dema, né? Eu nunca esqueço dele. Uma vez ele chegando ali na igreja, eu sempre conto esse testemunho, eu guardo esse testemunho.
E ele chegando, ele não era nem batizado ainda. E eu cheguei do lado de baixo da igreja, ele vinha vindo do lado de cima, onde o irmão João morava. E eu subindo do lado de baixo, ali onde a gente deixava os carros, né, do porão. E ele descendo e o irmão Beto já cantando na igreja, no culto, louvando a Deus. O irmão Beto já estava louvando com a igreja. E ele chegando ali, ele já entrando no Espírito. Aleluia. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar em outras línguas. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Louvado seja Jesus. E ele já entrando no Espírito. Aleluias. E eu pensei, isso é um culto verdadeiro. Aleluia. Então quando nós falamos a palavra, precisamos aplicar a palavra na nossa vida. Nós precisamos dar liberdade para esta palavra, irmãos. Aleluia. E esta palavra, meus irmãos, esta liberdade do Espírito, essa presença do Espírito, ela traz tudo na nossa vida. Ela leva você a vestir-se decentemente. Ela leva você a ser educado. Ela leva você a ser amável. Ela leva você a abraçar o outro irmão. Porque a sua virtude é tanto, a sua graça que você tem é tanto, que você não consegue guardar só para você. Você tem que abraçar um irmão. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, minha irmã, que prazer te ver. Vamos louvar ao Senhor, não é isso que o irmão Beto canta? Vamos louvar ao Senhor, com corinhos e palmas, vamos louvar ao Senhor. Mas quem é que louva verdadeiramente ao Senhor? É aqueles que têm o seu coração voltado para Deus. É aqueles que têm um culto livre para Deus, louvado seja Deus. E nós vemos aqui, meus preciosos irmãos, que a arca então estava voltando. E Davi se alegrava. E quem é que não se alegra com a arca? Quem é que não se alegra com a palavra de Deus? Quem é que não se alegra com o culto? Quem é que não se alegra com a pregação? Quem é que não se alegra com o louvor? Louvado seja o nome de Jesus. E ali então, Davi, ele entra alegre, junto com o povo, rejubilando e jubilando na presença de Deus. Mas a Mical, a mulher, a esposa, estava na janela do palácio, da casa, e ela viu aquilo. E ela então, ela ignorou, ela reprovou, ela achou ridículo. Crente que não tem a presença de Deus, ele acha ridículo o outro que glorifica a Deus. Ele acha ridículo aquele que pula. Meu Deus, o irmão lá do meu lado fez de um jeito lá que eu pensei que ele ia voar por cima de mim. É verdade, irmãos. E Mical ali na janela, por isso que eu disse, saia da janela nesta noite. Aleluia. É tão maravilhoso quando a presença de Deus vem aqui na igreja. E às vezes 2 jovens, 3 jovens começa a andar aqui, já vai chamando o outro, e eles vão saindo da janela, aleluia, né Samuel? Vão sair da janela, aleluia, e começa a andar e louvar o nome do Senhor. Saia da janela essa noite, aleluia. Saia da janela essa noite, saia da janela do comodismo, saia da janela do formalismo, saia da janela do comodismo. E vamos louvar ao Senhor, aleluias, glória a Deus, vamos glorificar ao Senhor Jesus, oh louvado seja Deus, aleluia, aleluia, é isso que está no meu coração, é isso que está na minha alma, é isso que deve estar na alma da igreja, aleluia. Você pode me abençoar, meu irmão. Quando você encontra comigo, diga, Deus te abençoe, irmão Vicentinho. E eu vou dizer para você, irmão Renan, Deus te abençoe, irmão Renan. Eu vou dizer para você, irmão Coco, como vai, meu irmão Coco? Como vai, meu irmão? Irmão Paza, como vai? Vamos abençoar um ao outro.
Vamos sair da janela, vamos repartir, vamos compartilhar as bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 95, a Bíblia diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Vamos sair da janela esta noite, aleluias. Vamos sair, vamos ser crente, vamos entrar no Espírito de Deus, entrar na presença de Deus, viver a presença de Deus, magnificar a presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu nunca esqueço, irmãos amados, um testemunho que eu já contei, daquele homem que esteve no culto lá numa fazenda, e quando terminou o culto, era tão raro os cultos naquele lugar, e quando terminou o culto, ele pegou o cavalo dele, e voltando para casa, aleluia, glória a Deus, mas em um certo momento, a presença de Deus era tão grande, e ele não tinha alguém do lado para abraçar e dizer que glória, aleluias, mas ele desceu do cavalo, como diz o irmão Clenoir nessa manhã, tirou o chapéu, ajoelhou, levantou as mãos para o céu, aleluia, glória a Deus, e começou a louvar a Deus e agradecer e glorificar a Deus por aquele culto. Oh irmãos, saia da janela, isso é estar na presença de Deus, não sejamos como Mical, aleluia. Eu nunca esqueço, quando eu morava ali em Dayatuba, a gente ia ali no culto, na Morada do Sol, e terminava o culto, aquele grupinho pequenininho, e quando eu vinha, eu lembro, irmão Beto, eu vinha em cima da bicicleta, e meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, que coisa tremenda, e eu vinha pedalando, e eu vinha glorificando a Jesus. Quão glorioso cristão é pensares, na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, ver-se a triunfal multidão, irmãos. É viver aquilo que Deus tem feito por nós, aleluia. É viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos que viver e entrar no Espírito de Deus. Se eu pregar 10 anos aqui, talvez 10 anos eu vou falar sobre isso, porque é isso que me motiva, é isso que não deixa eu pecar contra Deus. Eu sempre digo, Senhor, a minha oração sincera diante de Deus é: Senhor, não deixa eu pecar contra Ti, Senhor. E é só, irmãos, a presença de Deus que pode livrar você disso. Quando nós temos visto, meus preciosos e amados irmãos, quantas pessoas que têm caído, outros têm desistido, outros têm blasfemado, os YouTube, aquela coisa toda, nós podemos olhar e dizer: só a presença de Deus para me sustentar. Mas para isso, meu precioso irmão, meu precioso jovem, você tem que entrar na presença de Deus, você tem que manter a arca na sua vida, você tem que sair da janela. Como é triste muitas vezes você estar num culto e você sente a presença de Deus, e às vezes na terça-feira você encontra alguém, e você conversa, alguém da igreja, e você conversa, e a pessoa: estava bom o culto, mas, estava um gelo aquele ar-condicionado que eu nem consegui me concentrar. Gente, que misericórdia. Isso dá uma tristeza tão grande na alma da gente. Meu Deus, irmãos, a bênção de Deus, ela é extensiva a todos nós, mas nós precisamos estar com os nossos corações abertos. Aleluia, já estou terminando. Mas irmão Brana diz assim, irmãos, na mensagem A Tempestade que se aproxima: a igreja não te converte num cristão,
A igreja simplesmente ajuda a manter sua experiência, enquanto tem companheirismo com irmãos de fé igualmente. Mensagem, tempestade que se aproxima, parágrafo 9. Parágrafo 23, Mombrana disse: necessita de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado. E assim é hoje em dia. Todos sabemos que temos uma tempestade por diante. Todos nós temos essa tempestade para enfrentar. Há uma tempestade na nossa caminhada, há uma tempestade na vida de cada um. Mas o irmão Brana vem e diz assim: e o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou no dia de Pentecoste. Aleluia! Glória a Deus! Então se enche. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então se encha da presença de Deus, meus preciosos irmãos. E eu vou terminar com a leitura aqui. O irmão Brana chega ainda a dizer. O irmão Brana chega a dizer no parágrafo 24, ele diz: tem se falado contra o comunismo. Mas eu diria nesta noite, tem se falado tanto contra o pecado. Tem se falado tanto contra o adultério, tem se falado tanto contra a soberba, tem se falado tanto contra a falta de amor. Porém, simplesmente falar contra não é o suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar este mal, e a maneira de desviar este mal é nos enchendo da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Deixa eu voltar na minha leitura. Primeira, 2 Samuel 6, 12 e 23. Não sei se os irmãos vão colocar para mim aí, mas para mim terminar. Então a minha mensagem nesta noite é: saia da janela, não faça como Mical. Mas, irmãos amados, nós podemos, quando nós terminamos aqui, nós vemos que a Bíblia diz assim: e introduzindo a arca do Senhor, o puseram no lugar da tenda que armaram. E ofereceu Davi holocausto e oferta pacíficas perante ao Senhor. Preste atenção. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Agora preste atenção. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar com Davi. Veja só, meu precioso irmãos, não bastou ela na janela criticar, quando eles vinham ali no espírito, louvando o nome de Jesus. Não bastou. Mas diz assim a Bíblia: disse Davi: quão honrado foi o rei de Israel. Ela de novo dizendo. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Pensa, mãe. Pensa, pai, pensa, irmão, você sai aqui do culto, abençoado, cheio do regozijo de Deus. Talvez você foi visitar um grupo de pessoas, abençoou, o povo saiu dali e diz: oh, que bênção, irmão, que maravilha. E você chega tão abençoado, e você chega em casa. Eu não estou dizendo que tem esposa aqui que é Mical, mas estou dizendo o espírito. Chega ali, a Mical vem e diz, te reprova. Te reprovando, você no Espírito de Deus, e aquela reprovação, mas não se entristeça, porque o irmão Brana tem uma mensagem que diz: reprovação por causa da palavra. E o que é a palavra? Palavra é a unção de Deus em nossa vida, palavra é vida vivida em nossa vida, palavra é o cuidado de Deus na nossa vida, palavra de Deus é a substância que aumenta a nossa fé. Aleluia, como é bom ter fé. Uma certa oportunidade eu estava pregando aqui e eu fiz um apelo. E alguém chegou para uma irmã aqui, creio que é a irmã Salete Figura. E daí aquela pessoa disse: vai lá receber oração.
E ela achou estranho aquela irmã empurrar ela para receber oração. E ela veio aqui na frente, sem saber, eu creio que ela veio com o esposo dela, sem saber, ela veio aqui na frente, e nós oramos por ela. Nós, a igreja, nós oramos por ela. E ela voltou no banco da igreja aqui, sem entender, porque ela estava bem, está tudo bem, graças a Deus que está tudo bem. Por isso que eu digo, quando está tudo bem com você, louva a Deus por alguém, ore por alguém, interceda por alguém. E daí ela veio aqui, irmãos, e recebeu oração. E quando foi na terça-feira, o marido dela caiu de uma certa altura, de uma construção da casa deles. E não aconteceu absolutamente nada. Deus guardou, e ela entendeu por que aquela irmã, louvado seja Deus, disse para ela, vai receber oração. Mas porque ela veio, porque ela tem fé na palavra, ela estava na igreja, ela estava na unção, ela estava no culto, ela estava com a arca, aleluia. A outra irmã, naquele mesmo culto, ela estava com uma dor de cabeça terrível. E ela veio aqui na frente também para receber oração pela dor de cabeça. E ela veio para receber a oração pela dor de cabeça. Mas na hora que ela veio, que ela estava aqui, que estava recebendo a imposição de mão, ela lembrou de uma certa pessoa. Ela não foi curada, irmão Beto, mas aquela pessoa que ela intercedeu foi curada. É fé, irmãos, aleluia. E a palavra, ela dá-nos esta fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas. Nós não vemos, nós não entendemos, mas a palavra nos leva a esta fé. A palavra nos dá esta fé, louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Davi foi abençoar a casa dele, ele encontrou uma Mical. Ele encontrou a mulher para reprovar. E muitas vezes você vem aqui no culto, você é abençoado, e às vezes quando você sai aí fora, vem um problema, vem uma Mical, um problema forte. Você chega na sua casa, às vezes alguém fez alguma coisa ali no portão da sua casa, algum carro te fechou, é Mical, é o espírito de Mical, é o espírito de Mical. Você sai alegre, quando chega ali na rotatória, o espírito de Mical vem, às vezes até bate no seu carro, para tirar a sua bênção, para tirar o seu louvor, para tirar a bênção que você vai levar para a sua casa. Mas não perca a bênção, segure a bênção na sua vida. Saia da janela e vamos entrar em Cristo. Vamos fazer como Simeão, vamos entrar no templo, vamos fazer como Asaf, até que entrei no templo, até que entrei na presença de Deus. Aí eu pude ver a minha situação e o futuro do ímpio. Mas temos que sair da janela e entrar na presença de Deus. Sair da janela e louvar ao Senhor. Sair da janela e parar de criticar. Sair da janela e parar de... viu quem está na igreja? Viu quem estava no culto hoje à noite? Que lá, pelo amor de Deus. Já vi várias vezes na igreja, mas nunca se define. Nunca se define. Hoje na igreja, amanhã dando mau testemunho. Aleluia, que está dentro da igreja, está aqui. Aleluia. Então saia da janela, saia da crítica, saia da presunção, saia do pensamento errado e entre na presença de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. É isso que eu desejo de coração para a igreja nesta noite. Desejo para mim também. Para terminar, o irmão Brana diz, só vou ler esse pedacinho que o nosso profeta diz. Ele diz assim: esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Porque a única coisa que você pode encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela, quando ela pode fazer com que, falando de pessoas, né? Fazer que um homem assobie para ela, acene para ela, flerte com ela. Jovens farão a mesma coisa para a mulher. Tentam estar eles mesmos atraentes. O vizinho constrói uma casa e a coisa de uma determinada maneira, porque ele terá uma aparência melhor do que a casa de seu vizinho. É as metas das pessoas hoje.
É o tempo inteiro, estamos procurando por algo. Estamos em algo contínuo, indo só um pouquinho acima disso, em busca de algo. Um jovem encontrará outra jovem que é mais popular do que ela. Uma jovem encontrará uma jovem que é mais popular do que ela. O vizinho encontrará uma casa que terá uma melhor aparência do que a dele. A mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá melhor do que ela está vestida. É algo em nós que está procurando por algo. E isto mostra, meus irmãos, que nós estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que nos trará aquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome ali, mas parece que não podemos encontrar isto. Os seres humanos tentaram isto através das eras, eles choraram por isto, eles fizeram tudo o que sabia como fazer, mas continuaram e não encontraram isto vagueando através do mundo. Finalmente um dia, aleluia, glória a Deus, este foi aquele dia no Calvário. Vamos sair da janela e valorizar aquele dia no Calvário, aquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos ama e deseja que tudo vá bem para cada um de nós. Mas vamos, irmãos, saiamos da janela, entramos na presença de Deus e vamos viver por aquilo que Jesus fez por nós no Calvário. Amém? Curvemos nossa cabeça. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz. Glória a Deus. Pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senhor Deus, bendito Pai, Deus querido, Pai eterno, que nós possamos, Jesus, no tempo que nós estamos vivendo, não ser mais aquele crente crítico, Senhor, não ser mais aquela pessoa indiferente, ó Deus, mas que possamos valorizar a alegria de te servir, que possamos, Senhor, alegrar quando a tua presença vem, Senhor Jesus, alegrar, Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor, lembrarmos daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Ó Senhor, não foi pouca coisa o que ocorreu por nós ali, foi o resgate da nossa vida, foi o resgate da nossa família, foi a salvação de nossos pais, foi a salvação de nossos filhos, Pai. É a promessa do resgate, Senhor, ainda daqueles que não aceitaram a Ti como Salvador, Pai querido. Ó Jesus, pedimos que nesta noite que o Senhor perdoe nossos pecados, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas indiferenças, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa falta de respeito, como disse o pastor Clenoir nesta manhã, Pai querido, que nós possamos valorizar, Senhor,
tudo aquilo que tem sido feito por nós. Possamos valorizar as pregações, valorizar a escola dominical, Pai, valorizar os nossos diáconos, Senhor, valorizar os nossos músicos, Pai querido, valorizar os nossos dirigentes de cântico, Senhor, Pai, pessoas que têm se esforçado nos evangelismos, nas visitas, Senhor, aos redores, Pai, ó Deus, que possa haver um amor nos nossos corações, Senhor Jesus, possa haver uma gratidão na nossa vida, Pai, por saber que tudo isso é fruto do Calvário, meu Deus. Senhor, agradecemos, Senhor, pelos crentes da Bíblia que têm divulgado esta mensagem, Senhor Jesus. Ó Deus, como ouvíamos ali o testemunho do pastor Daniel, Senhor, nós louvamos por tudo, Pai, e pedimos, dá-nos um coração grato, Senhor, dá-nos um coração que louve sempre ao Teu nome, Pai, dá-nos um coração que sempre exulte o Teu nome, Pai querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos, Senhor Jesus, que o Senhor dê um excelente final de semana para a Tua igreja, Senhor, um excelente final de semana para cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, também aqueles que não estão, aqueles que viajaram, Senhor, que estão retornando, Pai querido, que a bênção do Senhor seja com cada um, Pai querido, e que possamos dizer: oh, quão cego andei e perdido vaguei, mas um dia o Senhor me encontrou, um dia o Senhor me achou, um dia o Senhor me resgatou, um dia o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o Senhor aliviou a minha dor, o Senhor aliviou o meu fardo, Pai, e por isso eu estou aqui nesta noite, por isso cada um de nós estamos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a minha família, Senhor, minha esposa, Senhor, minha filha, meu filho, Pai querido, ó Deus, também, Senhor, todos os meus parentes, Senhor, meus familiares de perto e de longe, Pai, eu os coloco, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, de uma maneira especial. Nós lembramos mais uma vez, mas já agradecendo a cura do nosso pastor Daniel, Pai querido, ó Deus, o restabelecimento total dele, Pai querido, e também, Senhor, que o Senhor possa dar muitos anos de vida ao nosso pastor Febrônio, Senhor, que tem sido para nós, Senhor Jesus, ó Deus, um exemplo, Senhor, um exemplo de retidão, Senhor Jesus, um exemplo de pastor, Senhor, uma pessoa que dá segurança para nós quando está aqui neste púlpito, Pai. Por tudo nós Te louvamos. O irmão Clenoir, Pai querido, que tem tomado a frente desse trabalho nesses dias, Senhor, sabemos o quão árduo, Pai querido, é muitas vezes dividir duas funções, Senhor, mas, Senhor, sabemos que faz com tanta alegria no coração, e que assim o Senhor possa, meu Deus, recompensar ele, Senhor Jesus. Também a irmã Dorca, Senhor Jesus, que sofre as aflições junto, Pai. Deus, só o Senhor sabe, Pai querido, o quanto é trabalhoso, mas também o quanto, Senhor, é gratificante, Pai querido, estar à frente do trabalho na Tua casa. E assim a todos os irmãos, Pai, que vai para Nonoai, Xanxerê, ó Deus, todas as regiões aí, Pai querido, nós pedimos a Tua bênção para eles, em nome de Jesus. Nunca esquecemos do nosso irmão Beto, que tem enfrentado, Senhor, as dificuldades com a visão, mas o Senhor é o Deus da visão espiritual e da visão material também, Pai. Por isso nós colocamos na Tua mão, e sempre, Senhor, nós estamos esperando a grande vitória, em nome de Jesus. Amém.